Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha desse livro incrível, Crime e Castigo do nosso Dostoiévski. Se você quiser ter um pouquinho mais aí de informações sobre como é a sensação de ler esse livro, vem para Nárnia. E também avisando, gente, que vai ter spoiler, tá? Então se você não leu ainda, né, ou se você não liga, tudo bem, mas se você quer ler antes, recomendo, para não ter spoiler. Se você não se importa com spoiler, tudo bem. Mas vou falar bastante aqui com muito spoiler, tá bom? E também eu vou falar sobre o que eu penso, né? É a minha visão de ter lido esse livro. As outras pessoas podem ler e ter outras visões, outras interpretações desse livro, dessa história. Eu vou passar aqui a minha, tá bom? Opiniões são diferentes, são bem-vindas. Podem comentar com respeito. Beleza. Comentários desrespeitosos vão ser apagados aqui no nosso canal. E também pedindo para que você dê um joinha, se inscreva no canal, me ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Então vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro magnífico que é Crime e Castigo. Então aqui os personagens de Dostoiévski faz a gente ter várias sensações, né? Às vezes a gente fica angustiado, ou a gente fica feliz, a gente fica com esperança de mudanças, a gente fica sofrendo com o personagem, a gente fica ali lutando com o personagem, com raiva do personagem. Então isso é que é bom num livro clássico, num livro bem escrito. É isso, né? E Dostoiévski já vem prevendo aqui a questão das verdades, né, da relatividade, do que a pessoa as pessoas que acham que a verdade, ela é a detentora da verdade, e suas ideologias que podem mudar o mundo, né? Que o mundo pode ter outras raízes, né? Não só o que já tem hoje, relativiza o bem, relativiza o mal. Então a pessoa que não gosta de seguir as regras, que acha que é um ser supremo, né? Diferente dos outros, tipo Thanos, né? Então eu lembrei muito do Thanos. Então o personagem principal é o Raskolnikov. Não liga para minha pronúncia do russo, que eu não conheço nada de russo, mas eu vou falar o nome que eu entendi como eu li no livro, tá? Então Raskolnikov é o personagem principal e ele tem uma ideologia. Ele acha que existem seres supremos, seres extraordinários, que podem fazer o que quiser, tipo Napoleão Bonaparte, Júlio César, né? Que são aí detentores do bem e do mal, que não estão acima disso, na verdade. E ele acha que ele também pode ser um ser desse. Então ele pode sair eliminando pessoas, né, contanto que seja para o bem comum. Essa pessoa é um piolho na sociedade, então ele também pode fazer isso. Então ele foi testar a sua humanidade, né? Só que se deu mal que a humanidade não é assim. Nós somos seres pensantes, nós somos seres que sentimos culpas, que temos sentimentos, que não vamos lidar com o mal nunca de um jeito bom, nunca de um jeito assim, o mal não é nada para mim, né? É, eu posso fazer o mal que eu não vou sentir nada, eu sou acima disso, eu posso fazer coisas ruins, mas isso não vai me afetar, coitado, vai sim, né? A gente vê outros personagens que fizeram coisas ruins aqui e afetou até pior do que com ele. Então nós vamos aí ver a jornada de Raskolnikov, que já começa na história maquinando isso que ele vai fazer, esse crime que ele vai fazer, que já está no começo do livro, que é matar uma senhora que é uma cobradora, né, uma pessoa que empresta as coisas com juros, uma agiota, né, penhora as coisas. Então ele, como um ser pobre, um coitado da sociedade, né, um estudioso que parou de estudar talvez porque não teve condições, ou talvez porque realmente não estava afim, mas ele, né, ficou numa situação difícil, morando no cubículo, num lugar muito apertado, que não queria que sua mãe e sua irmã soubessem. E aí ele vai se justificar para fazer isso. E achando que é um ser supremo, só que não é. Então, não queiram ser como deuses, né? Aí nós lembramos aí, primeira tentação lá no Éden, né? Vocês serão como deuses. E é o maior pecado da humanidade realmente é querer ser como Deus. E podem achar ruim, mas o meu viés vai ser sempre cristão, tá? A respeito de todos os livros que eu leio, com as crianças, com os adultos, o meu viés vai ser sempre cristão. Porque todo livro é cristão, a maioria, né? A maioria do livro bom é cristão, que é a luta do bem contra o mal. Isso é eterno, são princípios imutáveis, não dá para mudar.
existe o bem, existe o mal, não dá para relativar o bem e o mal. E vou ler aqui uma citação muito importante, parece uma profecia de Dostoiévski para os tempos atuais, ele que viveu antes dessas guerras todas, né? E ele morreu antes de começar todas essas guerras aí. Olha só o que ele previa aqui na história do Raskolnikov, quando ele já estava preso no exílio e estava na época da quaresma, ele começou a ter sonhos quando ele estava doente. Olha como é que era um dos sonhos deles aqui, né? Toda a humanidade ia morrer, à exceção de algumas pessoas eleitas, bem poucas. Surgiram certas triquinas novas entre microscópicos que invadiam o corpo humano, mas esses entes eram espíritos dotados de inteligência e de vontade. As pessoas acometidas por eles ficavam logo possessas e insanas, mas nunca, nunca as pessoas se consideravam tão sábias e invencíveis em sua sabedoria quanto as infectadas. As infectadas pensavam que eram muito sábias e inabaláveis, né? Invencíveis. Nunca achavam tão inabaláveis suas sentenças, suas conclusões científicas, suas convicções morais e suas crenças. Vilas inteiras, cidades inteiras, povos inteiros infectavam-se e enlouqueciam. Todos estavam transtornados e não se entendiam. Cada um pensava que a verdade só cabia a si. A verdade era só dela. Aí afligia-se de olhar para os outros, batia-se no peito, chorava e torcia os braços. As pessoas não sabiam como a quem julgar, nem concordavam entre si sobre em que consistia o mal e o bem. Ignoravam a quem acusar, a quem absolver. Matavam umas às outras numa fúria absurda. Os exércitos inteiros marchavam um contra o outro. Mas esses exércitos começavam ainda em marcha a destruir-se por dentro. Nem eles por dentro se entendiam. As fileiras se confundiam, os soldados atacavam de súbito uns aos outros, apunhalando-se e cortando-se, dilacerando e comendo a carne humana. Nas cidades tocavam o dia todo arrebate para reunir o povo. Ninguém sabia quem e para que chamava as pessoas e todos estavam inquietos. Mas os ordinários trabalhos ficavam suspensos, pois todos propunham suas ideias e suas emendas sem conseguir chegar a um acordo. A lavoura também ficou abandonada, o trabalho ficou abandonado. As pessoas se reuniam por vezes em algum lugar, formavam um grupo disposto a empreender algo em comum. Juravam que não se separariam mais, contudo, se punham logo a fazer uma coisa totalmente alheia ao que acabavam de decidir. Passavam a acusar-se mutuamente, brigavam e matavam uma a outra. Surgiram incêndios, veio a fome, tudo e todos pereciam. A peste se alastrava e avançava cada vez mais. Só algumas pessoas é que poderiam salvar-se no mundo inteiro. Eram pessoas eleitas e castas, predestinadas a dar início ao novo gênero humano e à nova vida, a renovar e purificar a terra, mas ninguém nunca vira essas pessoas, ninguém nunca ouvira a voz delas. Está bem no finalzinho lá. E realmente, né, é uma profecia de como a humanidade está hoje, uma engolindo a outra, uma querendo impor a sua ideologia à outra, né? Uma querendo relativar o bem, a outra querendo justificar o mal, como a gente vê o que Raskolnikov fez. E ele começa assim, né? Não só pela pobreza, por tudo que ele passou, mas também ele queria mostrar que ele era uma pessoa acima das outras. O orgulho dele era muito grande, né? Tanto quando Sônia vai falar, né? Por que você fez isso? O tentador estava com você? Ele falava, tava sim. Eu estava com um demônio. Eu estava sendo tentado. E a tentação do orgulho é a maior que existe, né? Então, nós não somos perfeitos, nós temos que assumir isso. Por mais que nós buscamos fazer o que é certo, buscamos o bem, nós não somos perfeitos. Então, ali ele foi buscar ali resolver os problemas, né? Pelo menos um problema dele ali, né? Ali pontual dele. Mas é como são criadas as ideologias, né? Às vezes a gente passa por algumas coisas, a gente quer que o mundo seja diferente por causa disso que a gente sofreu, né? A gente quer que certos tipos de pessoas não existam, mas existem. E são humanos como nós, né? Por mais que aquela velha ele considerava ser um piolho, ela era um ser humano, não existe ser humano melhor que o outro. Todos valem, todas as vidas importam. A gente vê hoje na humanidade, né? Não, porque esse aqui está na barriga da mãe, não importa ainda, podemos matar. Não, porque esse aqui está morrendo, vamos fazer eutanásia. Não, porque esse aqui matou, vamos matar também, pena de morte. Quer dizer, a vida humana é ali relativizada. E isso sempre dá mal, sempre dá, como vamos dizer a palavra, sempre dá merda, né? O ser humano sempre é importante. E se ele não tivesse tido todo aquele tempo de pensamento, de lidar com a culpa, ele não alcançaria ali a sua redenção, né? Que a gente fica lutando o livro inteiro buscando a redenção dele. E na última página do livro é que a gente vai ver que até que enfim esse cabeça dura, né, resolveu
ser tocado ali na história. E a gente fica angustiado, porque o Dostoiévski ele consegue fazer a gente entrar na mente dos personagens. São vários personagens. Alguns você consegue entrar na mente, as suas convicções, os seus pensamentos, as suas opiniões. E a gente fala, não, agora ele decidiu isso. E não, ele fala que decidiu aquilo, ele pensa que decidiu aquilo, depois ele volta tudo e volta tudo a pensar errado de novo, e fala, não, estava certo fazer. Né? E não só o Raskolnikov, como os outros personagens. Alguns ficam pensando de um jeito, depois volta a ideia muda de novo. E você fala, nossa, não acredito, voltou de novo, e agora será que ele vai? Não, ele não vai. Mas o ser humano não é assim. Às vezes a gente toma decisões, a gente se arrepende, a gente volta atrás, a gente fala uma coisa e faz outra. Então, isso é maravilha de ler um livro assim, que ele consegue colocar isso nos personagens, sabe? Os personagens são assim, são seres humanos. Não toma uma decisão e acabou. Eles vão pensando como seria melhor, vão pensando se voltasse atrás, e decidem uma coisa e muda de ideia. Isso é muito legal, a gente vê a humanidade, pessoas que não são perfeitas, que tomam as suas decisões, e às vezes aquela decisão não é tudo aquilo que ela tinha falado, às vezes ela volta atrás. E eu acho que é muito legal quando você lê uma história assim. Você não fica certo de nada, né? Você fica angustiado, porque você não sabe qual é a atitude que realmente aquele personagem vai tomar. Mas sim, o ser humano é assim, né? Ele é cheio disso, a gente é assim, a gente fala, daqui para frente eu vou fazer isso certinho. Faz uma rotina, faz uma programação toda. Na realidade, não consegue fazer quase nada, né? E depois a gente tenta, e ser humano é assim. Então, como é que a gente vai julgar o outro, falar essa pessoa é ruim, essa pessoa faz tudo errado? A gente não sabe o que está na mente dela. Será que ela está tendo uma luta interna ali, né? Como o Raskolnikov começou a ter essa luta interna, porque não foi nada que eu fiz, mas ele não consegue parar de pensar. Ele tem essa febre, né? Essa febre que Dostoiévski fala, é sempre quando tem aquele dilema dentro de si, né? Quando tem uma tentação dentro de si também, e fica aquela febre. Quer dizer, não tá normal, não tá tudo bem, meu filho. Você matou uma senhora e você matou a outra mulher que não tinha nada a ver com essa porque ela viu. Então ele acabou matando duas, a machadadas. Foi terrível. A gente não quer passar a mão na cabeça do Raskolnikov. Ele tá errado. E ele quer justificar, só que lá dentro, no coração dele, a consciência tá ali. Ele tem a consciência que tá acusando, por mais que ele justifique, né? A gente, claro que tem psicopatas que não têm essa consciência, né? Então nem aí mesmo com nada. Mas a gente vê que ele não era um psicopata. Ele é uma pessoa com ideologias, com pensamentos confusos e que quer justificar uma coisa que ele acabou fazendo e que quando ele acabou de fazer, ele já se arrependeu porque ele nem foi é, se vangloriar com o que ele pegou, né? Nem foi pegar as joias, tudo que ele roubou ali da mulher, ele nem utilizou, ele deixou escondido debaixo de uma pedra, né? Então, assim, ele cedeu àquela tentação, mas ele nem usufruiu. Por que ele não usufruiu? Porque, no fundo, ele já estava arrependido do que ele fez, só que ele não queria dar o braço a torcer de jeito nenhum. E as personagens femininas são maravilhosas, né, gente? A irmã dele, a Dunya, a mãe. A Dunya quase vai casar com um homem egoísta, pão duro, né? Racional até o extremo, para poder ajudar o irmão, né? Porque ela sabia que financeiramente talvez ela pudesse ajudar o irmão, ela sabia que ele estava em condições difíceis. E ela foi forte ao ver que não era aquilo, que o cara não era aquilo que deveria ser, até Raskolnikov abriu os olhos dela, e ela foi em frente, né? Aí teve o outro lá, deixa eu ver o nome dele aqui, que é o muito difícil, o pior personagem dessa história, para mim, que é o Svidrigailov, esse Svidrigailov, né? Ele fez muito mal para a Dunya e aparentemente ele matou a esposa, né? Também por causa da Dunya, se apaixonou pela Dunya e ele não conseguiu o que ele quis. Ele achava que conseguiria tudo pelo dinheiro. Ele achava que conseguiria comprar tudo, como ele sempre fazia, né? A gente vê histórias horríveis que ele conta com as menininhas, que ele vai lá e dá dinheiro para os pais e faz o que ele quer. E com a Dunya ele não conseguiu. Ela viu que ele não era uma pessoa boa. E ela tem a personalidade forte, né? A irmã do Raskolnikov tem uma personalidade muito forte. E até a mãe dela falava, né? Nossa, ela é difícil de lidar. Mas ela tinha as convicções dela. E para ela, existia coisas que não eram... não dava para você mudar, né? Há convicções na nossa vida que são... Não dá para mudar, não dá para você abrir mão dessas coisas, né? Há valores. Há valores que a gente tem que
não dá para você revogar, não dá para você falar, não, isso aqui por você eu vou deixar. Não. A coisa da nossa vida é que nós não podemos abrir mão, né? Por qualquer coisa, nem por nunca. Eu não vou abrir mão disso. Isso aqui para mim é uma coisa muito séria, muito importante. E eu não vou abrir mão disso por ninguém, né? E até ela se deu conta de nem casar com ele, ela casaria por causa desse esse outro homem, né? Ela não casaria por causa do irmão. Então ela decidiu realmente que não iria mais fazer, tanto que o cara lá tentou se vingar, foi horrível. E mesmo assim, ela foi convicta. Então ela tinha assim esses dois homens que perturbaram a vida dela, mas mesmo assim ela se defendeu. E como esse Isvri, como é que é o nome? Svidrigailov foi pior. E foi um dos capítulos mais angustiantes para mim, né? Que na hora que ele fecha a porta, que ele vai lá tentar convencê-la a fazer alguma coisa, né? Tentar persuadi-la ali para ajudar o irmão, e ela é convicta que não vai fazer o que ele quer, né? Ali eu fiquei muito angustiada e fiquei assim, nossa, uau, né? Batendo palmas para Dunia, foi uma personagem assim muito forte, eu gostei muito. E ela realmente, ela no final ela viu que ela não ia conseguir matar ele, né? E até isso é um valor que ela não abriria mão de matar alguém, né? Ela não conseguiu. E aí quando o Svidrigailov vê que ela ele não vai conseguir nada dela, aí a vida dele acabou. Ali acabou, né? Porque ele viu, eu não vou conseguir. E ao contrário do Raskolnikov, ele não encontra ali uma redenção, porque ele não aceita ainda. Ele não aceitou a misericórdia. Então, ele resolveu acabar com a própria vida porque ele não aceitou a misericórdia. No final, o Raskolnikov aceitou. Bem no final, né? Então, Dunya é uma personagem, uma das personagens preferidas aí nessa história, junto com a Sônia, né, gente? Que mulher, né? Uma mulher que, apesar que ela tá vivendo numa prostituição, ela tá vivendo numa vida difícil, mas ela tá fazendo aquilo para sustentar o pai bêbado, a madrasta, né, que é a mãe dela, e os 3 filhos, né, dessa família aí, que ela não tá mais morando com eles, mas ao mesmo tempo eles dependem dela, né? E aí a mulher é uma louca, uma doida, né, que quer ali obrigar as crianças ali no final a fazer um monte de coisa, mas também sofre com uma doença. Ela quer obrigar as crianças a dançar por dinheiro e tudo mais. O marido, o pai da Sônia morre, né? E fica ela e as 3 crianças, então ela fica entre desespero. E Dostoiévski consegue fazer a gente sentir várias coisas ali, né? Como essa mãe, né, também tá nessa. A gente vê que ela tinha um berço mais nobre e ela acabou se apaixonando. Ela casou por amor, né, com o cara. O nome dela é a Katerina, né? Katerina Ivanovna. Ela sofre, né? Porque ela casou por amor. Mesmo assim, o marido é uma porcaria de marido, né? Se entrega a bebida e ela tem que ficar, nem dorme para poder cuidar das crianças. E ela pega essa tuberculose, tá muito mal, mas ali a gente não vê ninguém ajudando essa mulher, gente, não vê ninguém ajudando. Depois que ela morre, que a gente vê, né, acontecer alguma coisa assim, mas infelizmente as pessoas acabam sofrendo sem ajuda. Muitas pessoas sofrem nesse mundo e não encontram ajuda, né? A nossa esperança é que as crianças ali dela tenham um futuro melhor, né? E, mas é complicado, né? Ele quis mostrar também essa parte da pobreza. Muitas pessoas sofrem ali em questão de pobreza mesmo, de passar fome, e as pessoas vivenciando ali ao lado, né? Muita gente ri e não tá nem aí, né? É revoltante essa parte. E Sônia faz de tudo, né? E Sônia é por quem Raskolnikov se apaixona. E aí é por quem ele tem a vontade de contar o que ele fez. A culpa tá corroendo ele por dentro, né? Outro personagem que eu gosto muito é o Razumikin, né? Razumikin, o Dmitry Razumikin, que não sei como é que pronuncia, tá, gente? É um amigo, né, que ele encontra ali, é uma pessoa que tem uma amizade muito grande por ele, tem uma consideração muito grande por ele, não quer acreditar até o último momento que ele fez aquilo, mas ele tem que aceitar que o Raskolnikov acabou fazendo aquilo. Desconfia, mas não quer acreditar, né? E, assim, o amor que a família dele tem por ele, desse amigo, da Sônia, e Raskolnikov ele precisa falar para alguém, ele é um ser humano, ele precisa desabafar, ele precisa falar o que ele fez para alguém. E aí, né, tem aquela conversa dele com o detetive, o nome do detetive, deixa eu ver aqui,
Ai, gente, é muito difícil esses nomes. É o Porfiri. E aí fica aquela conversa, né, de duplo sentido. Parece que ele sabe, parece que ele não sabe, conversa com ele, e aí o Raskolnikov identifica, ele não vai falar pro detetive. E ele não fala. Por mais que ele seja pressionado, ele não fala. Mas para Sônia ele vai falar, né? Ele não consegue mais conter ali aquela dor, aquele sofrimento. É engraçado essas cenas que ele tem é uma atenção esses diálogos que ele tem com a Sônia, né? Que é a filha desse bêbado. E ele fala: você não deve viver assim também. Olha só, a gente tem que fugir, a gente tem que viver a nossa vida diferenciada. Ele tipo acha que eles são supremos, né? E ela vai mostrar para ele que não, nós não somos isso, né? Nós somos imperfeitos. Até ele obriga ela a ler, né, a passagem da ressurreição de Lázaro, que ali eu acho que o autor está querendo mostrar a própria ressurreição de Raskolnikov ali ao final, né? Tá morto já, gente, não dá mais para crer, mas lá, Jesus vai lá e vai ressuscitar. E isso foi bem assim, né? Uma apologia até o final da história, porque ele ali, ninguém tá acreditando mais nele, ninguém tá vendo redenção mais nele. Ele fala para a própria Sônia: eu fiz mesmo e tá certo, eu não me arrependo de ter feito isso. Ele fala para si mesmo: eu não me arrependo de ter feito isso, mas ele se arrepende, sim. Ele só não quer se dar conta disso. Ele não quer que ninguém ame a ele não quer ser amado, ele não quer amar ninguém. Só que ele ama, só que ele é amado, né? Então, é muito interessante o diálogo que ele tem com a Sônia. A gente fala: Sônia, pensa, Sônia, deixa esse cara, meu. Esse cara só vai te fazer sofrer mais, né? Mas ela fala que vai acompanhar ele, para ele se entregar. Então ela começa a colocar essa ideia: você precisa se entregar, você precisa, é, é, como fosse assim, pagar, né? Você precisa pagar por isso que você fez, você precisa cumprir a sua pena do que você fez. Aí ele fala: não, mas eu não quero ir para concentração, eu não quero passar por isso, todo mundo me julgando, todo mundo falando para mim, né, olhando para mim diferente. E ela fala: você precisa passar por isso. Ela até fala: você precisa beijar a terra e pedir perdão pelo sangue derramado. E aí eu lembro de Adão, os filhos dele, né, da parte de Caim e Abel, né, os filhos de Adão e Eva, quando Caim mata Abel, e Deus vem falar, né, a terra está aqui reclamando o sangue que você jorrou nela. Era um sangue humano, né? Você fez uma coisa muito errada, você derramou sangue humano, né? E expulsa Caim do Éden ali, né? No momento, mas mesmo assim ele sempre está acompanhando Caim. Então, foi isso que ele fez, né? Ele jorrou sangue humano, de duas pessoas ainda. E ele fala que não, mas ali fica lá na mente dele, né? E aí, quando Dunia percebe também, mas ele já está decidido a se entregar, né? E tem a cena também que ele vai lá e beija a terra, acho muito, muito bom, muito incrível, né? Só que mesmo assim, ele ainda não está convencido que fez errado, ele ainda não está convencido. Então, até o final, Sônia vai lá com ele no campo de concentração e ele fica lá falando, até os companheiros, né, que também cometeram erros, não gostam dele, porque ele se acha o tal, até o final ele se acha o tal. É um personagem difícil de engolir, viu? E aí, lá pro final, quando ele percebe que Sônia faz falta para ele, uma hora que Sônia ficou doente, que não podia mais visitá-lo lá, ficou sem poder ir, e nessa época que ele também ficou doente, ele via que ela estava sempre ali. Mas depois ela sumiu. E aí ele se dá conta que ela faz falta para ele. No momento ele não queria que ela estivesse com ele, mas ele sabe que desde o começo ele queria, mas não assumia. E ela falou que ia acompanhá-lo, né? E ele sempre tratando ela mal. E quando ele vê, né, que ele sente falta dela, aí ele vai se dar conta. Aí ele vai começar a ser uma pessoa melhor. Aí sim vai causar a redenção, né? Aí eu acho bonito que ele pega o evangelho, ainda não abre para ler, ainda não tá, né, ainda é cabeça dura, mas ele fala: eu posso pensar como ela. Por que eu não vou pensar como ela? Ela me deu o evangelho, mas ela nunca ficou me forçando a nada, ela nunca ficou falando para eu me converter. Então, mas eu posso começar a pensar como ela, porque ele está vendo que por tudo que ela passa, ela encara a vida de uma maneira melhor. Ela encara a vida com Deus, né? Sabendo que o bem existe, existe uma bondade. Não dá para você negar o bem está aí, não dá para você negar. O bem é bem, o mal é mal. E por mais que tudo que ela passa, ela passou na vida com a família dela, ela sempre tem esperança. Ela não perde a esperança como ele perdeu lá desde o início, já não tinha mais esperança. Ele começa a ver como essa mulher é tão forte assim, por que eu não posso ser um pouquinho como ela? Então ali tá da virada de chave dele, né? A sua filoteia, a sua redenção. Então, tudo que ele causou ali, tudo que aconteceu, agora vai virar, vai ter um novo sentido. E ali ainda faltam quantos anos?
Ele é condenado a 8 anos por tudo que falaram, né? Mas ele estava meio louco, ele não estava muito bem, ele não sabia o que estava fazendo. Amenizaram até a pena dele para 8 anos. Já tinha se passado um ano que ele estava nessa vida lá com a Sônia. Aí faltavam quantos anos? 7, o número da perfeição, né? E acho bonito que ele fala assim, os dois, né? Quando ela volta ali, ele sentiu a falta dela, ele beija os seus pés, né? E os dois têm uma esperança de vida que faltam 7 anos para ele sair dali. Vai ser difícil? Vai. Mas eles têm aquela esperança de estarem juntos ali, tem uma esperança, o ser humano precisa de um sonho, o ser humano precisa de amor, o ser humano precisa de uma meta, senão ele morre, né? Igual o nosso querido lá, Sweet Driver, sei lá qual é o nome dele. E aí, eles pensam, 7 anos, o que são 7 anos agora? Eles encaram como 7 dias. 7 anos pode ser como 7 dias, porque ali já virou a chave. Então é ali que vai a conversão dele, né? Ele vai esperar esses 7 anos, diferentemente agora, vai esperar esses 7 anos como se fosse 7 dias, com esperança, com amor. Então ali tem, os ateus não gostam desse final do Dostoiévski, mas é isso que ele quis mostrar, gente, ele é um autor cristão, ele era um autor católico. Então é isso que ele quis mostrar, a redenção. Você pode fazer coisas erradas, mas aquela consciência vai ficar em você. Você por dentro, você é filho de Deus, você nasceu com aquilo, de o bem é o certo, eu preciso fazer o bem. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente precisa se redimir, a gente precisa contar para alguém, a gente precisa ter a ajuda das pessoas certas, a gente precisa voltar atrás, a gente precisa da nossa conversão, mudar o sentido da nossa vida. Então, para mim, sem aquele final, não tem graça, né? Até ele se entregar, tá bom, ele se entregou, e aí? Ele continua a mesma chatice, porque ele achava que estava certo, só foi se entregar porque, sabe, não queria justificar, mas ele já estava ali sendo convertido, né? Mas ali no final, mostra ali que mudou, virou a chave, até os seus companheiros já começaram a ver a diferença nele, né? Então é uma história assim envolvente, muito linda, que você fica lutando, brigando com os personagens, você fica com raiva, você fica feliz. E quando eu fiquei esses 2 dias sem ler, né, a questão lá do que ia acontecer eu tava com medo do Svidrigailov fazer alguma coisa contra a Sônia, porque ele ia falar com a Sônia depois, né? Porque a Dunya deixa a arma lá com ele e ele sai com a arma na mão. Então você fala, o que esse cara vai fazer? Ainda vai falar com a Sônia? Eu falei, não, eu vou ficar com raiva do Dostoiévski se ele fizer alguma coisa contra a Sônia, né? E aí você fica, então, esses livros, eles fazem a gente ficar com aquele sentimento, você vai trabalhar pensando nele, você vai dormir pensando nele, e no que vai acontecer, né? Você vai matutar aquilo, você se envolve com os personagens, isso é muito incrível numa história. Não é igual você assistir um filme. O filme é bom? É, mas o livro não. Você vai lendo e vai pensando naquilo durante o dia. Aí você vai lendo outro capítulo, você vai matutando, vai refletindo. É muito bom, gente. Leiam, leiam, leiam. Só falo isso, leiam. Eu espero que quem tá vendo esse vídeo até aqui, né, tenha lido, porque para ver tudo isso, todos esses spoilers, escrevam para mim o que vocês acharam, qual foram as angústias que vocês tiveram nessa história. Eu precisava falar com alguém, precisava conversar com alguém sobre esse livro. Fiquei triste da mãe dele morrer, achei que poderia ter sido diferente, né? Ele poderia ter feito a mãe dele ter sobrevivido, apesar que aparentemente a gente vê, parece que ela era uma pessoa jovem, mas foi muito duro para ela. Apesar de não terem falado para ela, ela sentiu, né, que ele tinha feito uma coisa ruim. E ela queria abafar isso, né? Acabou ficando louca, mas eu acho que foi um pouco desnecessário ela ter morrido. Eu acho que ela poderia ter vivido sim, né? Só essa foi a única parte que eu discordei de Dostoiévski. Mas ele me deixou com raiva, ele me deixou feliz, né? E tudo isso ele deixou. Mas eu acho assim que a gente fica pensando, né? O que vai acontecer com ele? Condenação ou redenção? Né? Ele vai ser condenado sim, mas será que através dessa condenação ele vai aprender? Porque às vezes a gente tem que passar pelo fogo, né? Para poder ser moldado, também passar pela dificuldade. Às vezes a gente aprende com isso. A gente tem que mudar, às vezes a gente é obrigado a mudar, a gente está tão ali acomodado com as coisas, às vezes a gente tem que passar por essa provação para poder melhorar. Então ele foi provado ali no fogo, né? E foi moldado, né? Foi feito ali, foi lapidado para se tornar um cristal, né? De um carvão se tornou um cristal, né? Como uma argila também na mão do oleiro, né? Que vai sendo moldado ali até se tornar uma pessoa de verdade, né? Um menino de verdade, como Pinóquio, né? Mas acho muito interessante, gente. Eu só digo uma coisa: não adianta a pessoa buscar 10.000 caminhos, 10.000 verdades e buscar e se enganar. Não adianta, tá? A minha frase final é essa: Jesus é o único caminho, verdade
e vida. Não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Você só chega à sua plenitude se for por ele, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Foi um livro muito impactante para mim, o melhor desse ano por enquanto, né? É o meu nono livro que eu li esse ano. Foi o melhor até agora. E o mês que vem nós vamos ler E o Vento Levou, né? O mês que vem agora, já março, né? Vamos para esse novelão aqui, que é O Vento Levou. Tenho muita vontade de ler. Faz muito tempo que eu assisti o filme, ainda era jovem, adolescente, quando assisti o filme, nunca li o livro. Então, depois de ler, eu vou querer assistir, né, esse livro aqui também. Vamos ver as angústias de Scarlett O'Hara. Tá bom? Acompanhe, vou deixar o link aqui do meu clube Vem Pra Nárnia. A gente vai ter lá nosso grupo de discussão. Espero que participem, né? E falo com vocês lá, ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.